Bom dia, pessoal. Nossa aula de hoje aqui vai ser uma revisão, ok? Envolvendo dilatação térmica dos sólidos. A gente vai ver os três tipos aqui: linear, superficial e volumétrica, ok? Vamos fazer uma revisitação nos conteúdos que foram abordados durante esse período de aulas remotas, ok? E inicialmente aqui vamos ver os três tipos de dilatação dos sólidos. Nas próximas aulas também iremos revisitar alguns conteúdos e ao final desse período de revisão desses conteúdos iremos fazer uma avaliação, ok? Aí vejam só, iniciando aqui, dilatação térmica dos sólidos, ela vai acontecer devido ao aumento da temperatura em um corpo, onde vai provocar o acréscimo nas suas dimensões, ok? E isso pode acontecer de três formas, pelo menos vamos estudar aqui de três formas diferentes, não é isso? Que é a dilatação linear, superficial e volumétrica, ok? A dilatação linear vai acontecer em materiais que têm um comprimento grande em relação à sua largura ou à sua espessura, ok? Por isso que vai se tratar apenas da dilatação linear, apenas uma dimensão. Dilatação superficial vai ser a dilatação em duas dimensões, ok? Normalmente é largura e altura, ou largura e comprimento, certo? No caso, eu vou considerar duas dimensões, a outra dimensão vai ser muito pequena em relação às outras duas, portanto, será desprezada desse tipo de dilatação, ok? Aqui vai envolver a área, a superfície. E a dilatação volumétrica, essa sim vai envolver as três dimensões, ou seja, o comprimento, a largura e a altura, ou seja, os objetos vão ser considerados sua dilatação em todas as suas dimensões, ok? Inicialmente aqui, vai ser a dilatação linear dos sólidos. Aí vejam só, ocorre entre objetos de grande ou pequeno comprimento, como ele dá alguns exemplos aqui, trilho do trem, ok? Acontece a dilatação, uma barra de ferro ou um fio metálico, ok? Quando eu expliquei esse conteúdo aqui, eu dei alguns exemplos. Falei do trilho do trem, que ele sempre tem espaçamentos, né? Isso, o trilho não é um trilho contínuo, certo? Tem uns espaços ali para que ele possa dilatar quando aumenta a sua temperatura e depois voltar ao seu comprimento inicial quando a temperatura também baixar, ok? Mesma coisa acontece com a barra de ferro ou com o fio metálico. Acontece muito com o fio metálico nas instalações da rede elétrica, não é isso? Se você observar um fio de um poste a outro, o fio ele não está ali completamente esticado, ok? Ele vai estar meio curvilíneo, não é isso? Visto que quando a sua temperatura baixar, ele vai contrair ou diminuir o seu tamanho. Se ele tivesse muito esticado, né, isso, colocasse ele no dia que tivesse muito quente, colocasse ele bem esticado, quando a temperatura baixasse, ele ia contrair, ok, e acabar rompendo o fio. Aí vejam só, a indicação aqui embaixo eu tenho uma barra metal, ok? Esse L indica que é o comprimento inicial. No segundo momento aqui eu tenho uma barra de metal, que é a mesma barra, só que ela agora está com um comprimento maior, ok? Você observa que essa parte que está maior, ele está indicando como ΔL, ou seja, delta aqui vai indicar variação, ou seja, vai ser a variação do comprimento, ok? Já que ela aqui indica comprimento. E o comprimento total da barra aqui, depois de ter aumentado o seu tamanho, depois de ela ter dilatado, é o comprimento final, ok? Aqui indica também que ele está com TI, temperatura inicial, e aqui TF, que é a sua temperatura final, ok? Essa temperatura inicial ela pode ser indicada também com T0, como a gente estuda, não é isso? E o comprimento inicial que está com LI aqui no desenho pode ser também L0, ok? Indica inicial. E essa parte da variação aqui, a gente já tem estudado lá no início do ano, é variação temperatura, temperatura final menos a temperatura inicial. Nesse caso aqui, se eu for ver a variação do comprimento, vai ser o comprimento final menos o comprimento inicial. Ou seja, a variação vai ser final menos inicial, ok? Aqui do lado tem todas as grandezas detalhadas. O LF é o comprimento final, LI ou L0, a gente vai trabalhar com L0, né? Isso é o comprimento inicial. ΔL, variação do comprimento. TF, temperatura final.
T0 aqui, temperatura inicial, ΔT, variação da temperatura, ok? E o alfa aqui vai ser o coeficiente de dilatação linear, certo? Coeficiente de dilatação linear. A gente já tinha estudado também. Beta, que vai ser o coeficiente de dilatação superficial, a gente vai ver logo na sequência. E gama, que vai ser o coeficiente de dilatação volumétrica, ok? Tem essa fórmula aqui também, ó, essa fórmula estudou bastante. Antes de chegar nesses conteúdos aqui de dilatação, a gente estudou lá em calorimetria, desculpa pessoal, termometria, ok? A gente estudou lá variação de temperatura, né? Temperatura final menos a temperatura inicial, ok? Aqui tem a fórmula, ó, fórmula de dilatação linear, que vai ser a variação do comprimento, ou seja, quanto aquele objeto, aquele material vai aumentar de tamanho, ok? Eu vou calcular como? Vou pegar o seu coeficiente de dilatação linear, ou seja, cada material vai ter o seu próprio coeficiente, ok? O ouro vai ter um coeficiente, o cobre vai ter outro, o vidro vai ter outro, ok? Normalmente a questão vai dar esse valor ou vai dar os outros dados para encontrar esse valor, ok? L0 vai ser o comprimento inicial vezes a variação de temperatura sofrida por esse objeto, ok? Ou seja, se eu multiplicar a variação de temperatura sofrida por ele, seu comprimento inicial e o seu coeficiente de dilatação linear, eu vou encontrar o valor que ele dilatou, ok? Que ele aumentou de tamanho. Na sequência aqui abaixo temos um exemplo, depois a gente vai ver algumas questões aqui da atividade. Eu coloquei poucas questões, visto que nessa aula vai ser as 3 dilatações, ok? 2 sólidos. Aí vejam só, um longo trilho cujo coeficiente de dilatação linear do material vale 2,5 vezes 10 a menos 5, ok? Grau Celsius a menos 1, tem a 0 graus Celsius um comprimento de 1000 metros. Ao ser aquecido até 1 grau Celsius, seu comprimento aumenta. Qual a diferença linear do trilho a 1 grau Celsius, ok? Aí vejam só, os dados estão aqui do lado, ó, ele quer saber qual vai ser a variação do comprimento dele, ou seja, a dilatação, não é isso? Então, ΔL, variação do comprimento ou dilatação sofrida pelo material, no caso aqui, o trilho. L0, seu comprimento inicial, ele me deu aqui que são 1000 metros. Alfa, coeficiente, ele me deu aqui também do material, ok? 2,5 vezes 10 elevado a menos 5. E a variação de temperatura vai ser a temperatura final. Final, a questão me diz que vai ser 1 grau Celsius, menos a inicial é 0, então vai ter a variação de apenas 1 grau Celsius, ok? Substituindo aqui na fórmula, aí vejam só. ΔL igual a alfa vezes o comprimento inicial vezes a variação de temperatura. Então aqui, ó, o valor de alfa, 2,5 vezes 10 elevado a 5, vezes comprimento inicial aqui, ó, 1000, ok? E a variação de temperatura foi apenas 1. Multiplicar esses três valores. Inicialmente eu multipliquei logo os valores aqui que não está em forma de notação científica, né? Isso, 1000 vezes 1 vai dar 1000, ok? Poderia ter multiplicado já o 1000 por 2,5 e depois voltar a vírgula, já que é um expoente negativo, mas eu coloquei em notação científica aqui, ó, para multiplicar no final e apenas fazer o cálculo com a base 10, ok? Então, minha notação científica é 1 vezes 10 elevado à terceira, ok? A vírgula volta aqui, ó, 3 casas para a esquerda, expoente positivo, ok? Multiplicando aqui no final, 2,5 vezes 1 vai dar 2,5. Multiplicação de potência de base 10, é isso? Ou número em notação científica, que é o caso aqui. Repete a base, que é 10, e soma os expoentes. Então, vai ficar menos 5 mais 3, vai sobrar menos 2, ok? Então, no final ficou 2,5 vezes 10 elevado a menos 2, e a unidade que estamos trabalhando aqui, ó, é metro, ok? Está em metro. Posso escrever esse número aqui, se esse notação científica, também posso escrever ele na forma decimal, ok? Caso em decimal, ó, elevado a menos 2, então essa vírgula aqui vai voltar 2 casas para a esquerda, ok? Caso a vírgula estava aqui entre o 2 e o 5, então volta 1, volta 2, vai ficar aqui, ó. Então significa que é 0,025 metros, ok?
ou seja, 25 milésimos de metro. Se eu for escrever isso aqui sem ser na unidade de metro, poderia escrever isso aqui como 2,5 centímetros ou 25 milímetros também, ok? Passando agora aqui para a atividade, veja só, na atividade eu coloquei questões aqui também semelhantes, algumas questões para relembrar o que a gente já tinha feito e outras questões também semelhantes, ok? Deixei a forma, já que faz um tempo que a gente estudou, para dar uma facilitada, e deixei aqui do lado também os dados, no caso vocês vão preencher os dados aqui e depois colocar na forma, para não errar nenhuma coisinha. No caso, atenção principalmente nessa dilatação linear aqui nas unidades, não é isso? No caso, ele pode pedir numa unidade diferente na unidade que está na questão. Outra coisa, eu também procurei deixar as alternativas para não confundir na hora de chegar ao resultado correto, ok? Visto que às vezes o aluno resolve, não tem na alternativa, ele já vai perceber que errou alguma coisinha. Nessa primeira questão aqui, vou só dar um detalhe. Uma régua de alumínio tem um comprimento de 100 centímetros a 20 graus Celsius. Qual é o seu comprimento em centímetros a 80 graus Celsius? No caso, você vai encontrar a variação do comprimento usando a fórmula, que é o ΔL, só que ele não quer saber quanto ela aumentou de tamanho, ele quer saber qual é o seu comprimento final. Então, ok? Você vai pegar o comprimento inicial, que é de 100, e somar com a quantidade que ela dilatou aqui quando você finalizar o cálculo, ok? Segunda questão semelhante. Terceira questão aqui é a questão do gráfico, ou seja, alguns dados aqui você vai retirar do gráfico, como variação de temperatura, ok, ó, vai ser de 0 até 200 graus Celsius, ok? E aqui ele já dá o ΔL, que no caso a unidade está em milímetros, ok? No caso aqui vai ser de 5 milímetros. Isso aqui já vai ser o valor do meu ΔL, ok? E no caso, o comprimento inicial, o L0 aqui, ó, comprimento inicial que é o L0, está em metros. Aí lembra, você tem que usar a mesma unidade de medida. Ou você deixa isso aqui em milímetro, ou deixa esse valor que está em milímetro em metros. Mas utiliza a mesma unidade, ok? E na quarta questão aqui, eu vou aproveitar já essa questão aqui para falar uma coisinha que eu acho que eu não falei lá na explicação. Veja só, eu posso determinar qual material vai dilatar mais só observando o seu coeficiente de dilatação, ok? O material que tem um coeficiente maior, obviamente, ele vai dilatar mais do que outro material, ok? Veja só, eu tenho aqui dois fios, fio A e B, a questão vai dar aqui a você, e ele quer saber qual é o fio A e qual vai ser o fio B aqui, o material de cada um, só observando a sua dilatação. Se você ver aqui no final, não precisa fazer cálculo, ok? Só observando os dados, ó. O alfa do aço é 12 vezes 10 a menos 6 e o alfa coeficiente da prata é 18,9 vezes 10 a menos 6. Consequentemente, comparando aqui o aço com a prata, quem vai dilatar mais vai ser a prata, porque tem um coeficiente maior, ok? Então, você só vai observar aqui no gráfico qual for o fio que dilatou mais, se for o fio A ou o fio B, e colocar qual é o fio de prata e qual é o fio de aço, ok? Esses dois. Dilatação térmica superficial agora, pessoal, vejam só. Vai ser muito parecido com a dilatação linear, a diferença é que a gente estava vendo apenas uma dimensão lá, agora a gente vai ver duas dimensões, que vai ser a área, a superfície dos objetos, ok? O análise da dilatação segue o mesmo raciocínio da dilatação linear, a diferença aqui agora vai ser na superfície, a grandeza vai ter duas dimensões. No exemplo aqui eu tenho uma placa aqui, ok? Ela está recebendo energia térmica, consequentemente vai aquecer, aumentar a sua temperatura e vai dilatar, aumentar o seu tamanho. Como é uma placa, ela vai aumentar o seu tamanho aqui, ó, tanto no comprimento quanto na sua largura. Vai aumentar essa região aqui, ó, essa área, ok? Ou seja, eu não estou considerando mais que ela aumentou o seu comprimento, mas sim a sua superfície, a sua área, certo? Aí vejam só, deixei as unidades aqui, são as mesmas. A diferença é que no lugar do comprimento do L lá vai ser o A agora da área. Ó.
AF, área final, A0, área inicial. E ΔA vai ser a variação da área, ok? E o coeficiente que vocês vão utilizar na fórmula vai ser o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, ok? Esse beta aqui ele vale 2 alfas, certo? Outro detalhe, normalmente a questão dilatação superficial não traz o valor de beta na questão, mas ele dá o valor de alfa, ok? No caso, você vai pegar esse valor de alfa e vai ter que multiplicá-lo por 2 para usar beta. Aqui vai estar a fórmula, ó, muito parecida com a outra fórmula, só muda os dados aqui, ó. É ΔA, porque é variação de área agora. Coeficiente que era alfa agora é beta. Aí lembra, a questão vai dar alfa, você multiplica o valor do alfa lá por 2, para usar como beta. A área inicial e variação da temperatura, ok? Vamos ver o exemplo aqui rapidinho. Vejam só, a temperatura de 15 graus Celsius, encontramos uma chapa de cobre com superfície de área 100 metros quadrados, ok? Que área terá essa superfície se a chapa for aquecida até 515 centímetros quadrados? 515 graus Celsius. Desculpa aí, pessoal, se não tirei um centímetro quadrado aqui, ó. Dado coeficiente de dilatação linear do cobre, ele deu o coeficiente aqui do cobre, 1,6 vezes 10 elevado a menos 5, ok? Colocando os dados aqui do lado, ó, ele pede a área final, ok, dessa superfície. Primeiro eu vou achar a variação da área e depois somar com a sua área inicial, ok? No caso aqui, ó, variação da área eu vou encontrar, a área inicial 100 metros quadrados, o valor de beta 3,2. Detalhe, pessoal, estou colocando o valor de beta. Olha que a questão me deu quem? Alfa. Coeficiente de dilatação linear é o alfa, ok? No caso, eu já estou multiplicando ele por 2 lá, ó. Vai ficar 1,6 vezes 2, 3,2, ok? Só repete o restante, ó. Vezes 10 a menos 5, graus Celsius a menos 1, que é a unidade. Variação de temperatura, temperatura final, 515, menos a inicial, que é 15, ok? Variação de 500. Substituir na fórmula agora, coloquei aqui o coeficiente, a área 100, variação de temperatura 500, ok? Multipliquei, conservei aqui o coeficiente de dilatação superficial, beta, multipliquei 100 vezes 500, ok? Me deu aqui 50.000. Coloquei o 50.000 em notação científica agora, ó, volta aqui 4 casas, vai ficar 5 vezes 10 elevado a 4. No final aqui multipliquei, ó, 3,2 vezes 5 vai dar 16. Repeti o 10, que é a base, e vou somar os meus expoentes, ok? Menos 5 mais 4 sobra menos 1, certo? No final aqui esse valor eu posso deixar em forma de notação científica, é até bom que eu vou eliminar aqui a base 10, ó. Expoente vai voltar aqui uma casa, ok? Já que é negativo, volta uma casa, vai ficar 1,6. Como eu voltei uma casa, vou fazer menos 1 mais 1 aqui, que aumenta 1 no expoente, vai ficar 10 elevado a 0, eu posso eliminar essa base 10, ok? No caso, isso aqui vai ficar em metros quadrados, visto que é área, ok? Deixa eu até acrescentar aqui que faltou o expoente aqui, metros quadrados, ok? No caso, eu achei a variação da área, isso aqui foi a quantidade da área que dilatou, ok? 1,6 metros quadrados dilatou. Mas ele quer saber qual é a área final, ok? Então, a área final eu vou somar com a área inicial, quanto ele dilatou aqui, ó. A área final vai ser a área inicial, que era 100, mais a quantidade que dilatou, 1,6, vai dar 101,6 metros quadrados. Aqui vai ser a área final dessa chapa de cobre, ok? Aí, vejam só, na atividade aqui, primeira questão muito semelhante ao exemplo, ok? Só vou dar uma dica aqui, detalhe, na hora que colocar o valor de beta, ó, observa que ele deu o valor de quem? De alfa, ok? No caso, tem que multiplicar aqui por 2. Segunda questão aqui, a questão teórica, vocês vão lembrar lá daquela questão que eu falei do gráfico na dilatação linear, ok? O material que tem o maior coeficiente dilata mais do que o outro. No caso aqui, o alumínio tem um coeficiente maior do que o aço, ó, consequentemente, a parte de alumínio aqui dessa estrutura vai dilatar mais do que a parte que é de aço, ok? Quer saber como vai ficar essa estrutura no final, depois de dilatar.
E a terceira questão aqui, uma chapa de alumínio possui um furo em sua parte central, sendo aquecida, observamos que... Veja só, isso aqui eu tenho explicado, não foi? Na aula lá antes, inicialmente lá, das aulas remotas, no início do conteúdo, quando temos uma chapa, ok? E fazemos um furo nessa chapa. Quando a gente aquece ela, que ela vai aumentar, né? Isso vai aumentar a sua superfície, a sua área que vai dilatar. O que é que vai acontecer com esse furo na chapa? Ele vai diminuir de tamanho, permanecer do mesmo tamanho ou aumentar o seu tamanho, assim como a chapa está aumentando, ok? Caso isso é que a questão aqui quer saber. E agora a dilatação térmica volumétrica dos sólidos, assim como as outras dilatações, seguem os mesmos princípios. A diferença é que agora estaremos trabalhando com 3 dimensões, ok? Comprimento, largura e altura. Aí vejam só. Normalmente é estudado aqui com dilatação de objetos metálicos, ok? De cubos, paralelepípedos ou esferas. Aí vejam só, a diferença aqui que vai ser volume agora, inicialmente era comprimento, na linear, na superficial era área, ou superfície, e aqui agora na volumétrica, consequentemente, vamos tratar do volume. Então, VF vai ser o volume final, V0 o volume inicial, e o ΔV, variação do volume, ok? O coeficiente de dilatação, mais uma vez, ele é diferente, que agora vai ser o valor de gama, ok? Gama é o coeficiente de dilatação volumétrica. Aí vejam só, como beta na superficial vale 2 alfa, o gama agora vai valer 3 alfa, ok? E assim como nas questões de dilatação superficial, normalmente as questões de dilatação volumétrica, ele vai dar o valor de alfa, do coeficiente de dilatação linear. Então, você vai pegar esse valor e vai ter que multiplicá-lo por 3, ok? Já que vai ter que usar o valor de gama. A fórmula aqui, variação do volume, vai ser o valor de gama, coeficiente de dilatação volumétrica, vezes o volume inicial, vezes variação de temperatura, ok? O exemplo aqui abaixo, muito semelhante ao outro exemplo, onde ele vai pedir aqui o volume final, ou seja, eu vou descobrir quanto dilatou de volume, qual foi a variação desse volume, e depois somar com o volume inicial, ok? Veja só, um bloco cúbico de vidro comum de 5 centímetros de aresta. Aí veja só, se é um bloco cúbico, significa que suas 3 dimensões são iguais, né? Isso, ou seja, tem 5 centímetros nas suas arestas. Tem sua temperatura elevada de 27 graus Celsius até 57 graus Celsius. Calcula o volume final desse cubo. Aí dado o valor de alfa, como eu falei para vocês, do vidro comum igual a 8 vezes 10 elevado a menos 6, ok? Colocando os dados aqui do lado na questão, variação do volume. Vocês vão descobrir, não é isso? Volume inicial, ele me deu que a aresta tem 5 centímetros, então vai ser 5 elevado ao cubo, ok? Que é 5 vezes 5 vezes 5, não é isso? 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125 centímetros cúbicos. Isso aqui vai ser o volume desse cubo. O valor de gama, ele me deu que o alfa vale 8, então 8 vezes 3, gama vale 24 vezes 10A menos 6, ok? Prestar atenção bastante nesse detalhe. Variação de temperatura, a temperatura final que é 57, menos a inicial que é 27, vai ser de 30 graus Celsius, ok? Lembrando que no final da questão ele quer o volume final desse cubo. Substituindo aqui na fórmula, o coeficiente 24 vezes 10 a menos 6, volume inicial 125, variação de temperatura 30, ok? Multiplicando aqui 125 por 30, 3.750. Colocando em notação científica 3.750, a vírgula volta aqui a 1, 2, 3 casas, vai ficar 3,75 vezes 10 elevado a 3. Esse valor aqui eu também coloquei em notação, tá? 24, então vou deixar um valor aqui que seja menor que 10, né? Isso, então a vírgula voltou uma casa, aumentei 1 no expoente, era menos 6, passou a ser agora menos 5, ok? 2,4 vezes 10 é menos 5.
Multiplicando aqui no final agora, 2,4 vezes 3,75 vai dar 9, exato. Repete o 10 que é a base, soma os expoentes, menos 5 mais 3, aqui ó, vai sobrar menos 2, ok? Consequentemente, no final aqui, escrevendo esse número de forma decimal, já que se trata aqui de um complemento, não vou deixar em notação. Esse menos 2 aqui, a vírgula vai voltar no caso duas casas, aí ó, 1, 2, vai ficar 0,09, ok? Isso aqui vai ser a dilatação do volume desse cubo, que é de 0,09 centímetros cúbicos. Nessa questão aqui, ele pediu o volume final. Então, o volume final vai ser o volume inicial, que era de 125, mais a sua dilatação, sua variação de volume, né? 0,09, somando aqui vai dar 125,09 centímetros cúbicos. Esse vai ser o volume final do cubo, ok? Na atividade agora, primeira questão, ele dá aqui um paralelepípedo de liga de alumínio e ele dá o valor de alfa. Aí, ó, dilatação volumétrica, você já sabe que vai usar gama, esse valor aqui vai multiplicar por 3, ok? Ele deu que tem arestas que é a 10 graus Celsius, temperatura inicial, e a final é 110, ok? Vai fazer a variação. E o volume vai multiplicar aqui, ele deu as três dimensões, né? Isso do paralelepípedo, 10 centímetros, 40 e 30. Multiplica os três valores, vai ser o valor do volume inicial, ok? Lembrando que essa questão quer saber quanto ele aumenta, quer saber só o ΔV, ok? Quanto ele aumentou aqui, quanto ele dilatou o seu volume. Segunda questão. Ele dá aqui um sólido homogêneo, apresenta 5 centímetros, ok? A 5 centímetros, um volume igual a 4 decímetros cúbicos, ok? Isso aqui já é o volume inicial. Aquecido até 505, então a variação de temperatura final aqui menos inicial. Seu volume aumenta 0,06 decímetro cúbico. Isso aqui já é a variação, já é o ΔV. Ele quer saber qual é o coeficiente de dilatação linear desse sólido. Detalhe, pessoal. Quando você aplicar essa questão aqui, ó, a fórmula, você vai achar o valor de quem? De gama, ok? Você vai achar o valor de gama. Só que a questão está pedindo o valor do coeficiente de dilatação linear, ele quer saber o valor de alfa. Então, quando você achar o valor dessa questão aqui, que é o gama, divide ele por 3 para você marcar aqui a opção correta, que vai ser o valor do alfa, ok? Detalhe nessa questão. Terceira questão agora. Uma estátua de ouro foi aquecida de 20 para 80, aqui você já vai fazer a variação, observando-se um aumento de 1,26 centímetros cúbicos em seu volume, isso aqui já é o ΔV, ok? Foi quanto ele aumentou, sendo 14 vezes 10 a menos 6 o coeficiente de dilatação ó, linear, ou seja, esse valor é linear, você vai usar gama, multiplica esse 14 aqui por 3, ok? E a questão quer saber qual é o volume inicial dessa estatueta, ok? Estatueta aqui também conhecido como estátua. Aí vejam só. Quarta e última questão, tá vendo? Hoje eu fui bem generoso, né? Coloquei só 4 questões nessa atividade. Quando uma porca está bem apertada em um parafuso, o que podemos fazer para afrouxá-la e girá-la com mais facilidade? Isso aqui a gente viu também, te explicado lá, vamos ver se a galera lembra legal aí, ó. Aquecer ou resfriar o parafuso, lembrando que quando a gente aquece o material dilata, quando a gente resfria ele vai contrair, ok? Diminui o seu tamanho, o seu volume aqui no caso. Aquecer ou resfriar a porca, aquecer o parafuso, resfriar a porca, ou aquecer a porca ou resfriar o parafuso, no caso literalmente tanto faz aqui, ok? Então pessoal, essa aqui vai ser nossa aula de hoje. Lembrando que os vídeos agora eu estou postando lá no YouTube, ok? Fica melhor para o acesso de vocês. E até para controlar melhor o pessoal que está acompanhando os vídeos, ok? Então, se você entendeu direitinho aqui o conteúdo, não esqueça de deixar o like aí no vídeo, hein, pessoal? Deixa um like aí no vídeo, ok? E aproveita depois já se inscreve no canal para a gente chegar em rapidinho aos 100 seguidores, ok?
Então é isso, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima aula, ok?